Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Querido Pai, te agradeço uma vez mais por esta porção das Escrituras que foram lidas. Nos ajude, porque queremos crescer e aprender mais de Ti hoje à noite. Dá-nos força para isto. Em nome de Jesus. Amém. Geralmente, nós endeusamos e, por que não dizer, até idolatramos alguns personagens da Bíblia. Existem inúmeros personagens na Bíblia que muitas vezes são endeusados e, como eu disse, até idolatrados por nós. Nós criamos assim uma espécie de uma admiração exagerada, vamos dizer assim, e terminamos por endeusando estes homens ou estas mulheres, porque nós temos personagens, mulheres na Bíblia, de histórias fantásticas, e assim nós vamos vivendo, com espécie de super-heróis espirituais que criamos na nossa cabeça a partir dos personagens da Bíblia. Por exemplo, quem você queria ser? Se fosse para você escolher ser alguém da Bíblia, quem você queria ser? Eu acredito que diante deste auditório, diante desta nave repleta de pessoas, cada uma com a cabeça, cada um com um pensamento, cada um com uma ideia, alguns iriam dizer: eu queria ser, se fosse para mim escolher ser alguém da Bíblia, eu queria ser Moisés, o homem que conversou com Deus cara a cara. Outro poderia dizer: eu queria ser Davi, o homem segundo o coração de Deus, escolhido para ser rei de Israel, segundo o coração de Deus. Outros poderiam dizer: eu queria ser Elias, o grande profeta, profeta do fogo. Outros diriam: eu queria ser Eliseu. Recebeu porção dobrada e fez mais milagres, fez o dobro de milagres que Elias fez. Outros iriam dizer: eu queria ser Abraão, o amigo de Deus. O José do Egito se tornou o grande governador no Egito e abençoou toda a casa de seu pai. Outros iriam dizer: eu queria ser Débora, uma juíza, uma profetisa, uma grande mulher, está na Bíblia. Outros diriam: eu queria ser Sara, eu queria ser Ruth, queria ser Esther. Enfim, temos aqui uma infinidade de personagens. Eu estou falando só dos personagens do Antigo Testamento. Nós temos muita gente no Novo Testamento também, como Paulo, Silas, Timóteo, enfim. Mas não sei por que às vezes nós temos uma tendência de querer copiar mais os do Antigo Testamento. Então nós temos aqui uma série de personagens da Bíblia que nós o endeusamos,
e que, se esta palavra for muito forte, endeusar ou idolatrar, nós temos assim uma forte admiração por estes homens, por estas mulheres, por estes personagens. Eu não estou criticando, não. Claro que cada pessoa, ao ler a Bíblia, ao ler a história de um personagem, se identifica melhor com um personagem da Bíblia. O que eu quero dizer é que nós perdemos a chance, nós perdemos a oportunidade de aprender também com os anônimos da Bíblia. Ou seja, nós temos olhos só para os protagonistas de grandes papéis na Bíblia e nós abandonamos, esquecemos, não lembramos dos anônimos da Bíblia. Os anônimos da Bíblia são, de certa maneira, desprezados por nós. E existem dois tipos de anônimos, vamos dizer assim, dois tipos de anônimos na Bíblia. Existem aqueles anônimos na Bíblia que a Bíblia sequer cita seu nome, não temos registro do nome dessas pessoas, como por exemplo, os 4 rapazes que levaram aquele paralítico numa maca, e aí a casa estava muito cheia, eles fizeram um buraco no telhado baixo, colocaram ele lá onde estava Jesus. Uma bonita história, apesar que nós também não damos muita atenção, nós estamos mais preocupados com o milagre em si, com o fato do homem andar, Jesus ter mandado ele levantar como levantou, nós esquecemos que ele foi parar nos pés de Jesus por causa da grandeza de 4 homens, e a Bíblia não cita seu nome, não temos informação do nome destes homens, mas que tiveram a brilhante ideia de levar o paralítico até onde estava Jesus. É o caso também da mulher samaritana. Nós sabemos que é uma mulher samaritana, não é seu nome samaritano, é óbvio, samaritano porque era de Samaria. Nós não sabemos o nome desta mulher. Enfim, existem muitos anônimos na Bíblia que sequer sabemos o seu nome. Mas existe uma outra categoria de anônimos na Bíblia, que a Bíblia cita o nome, como é o caso do José aqui. Cita o nome, mas ele aparece pouco. Ele é o tipo de pessoa que ele aparece na história e desaparece da história e a gente não percebe. Existe o anônimo na Bíblia, que é o caso desse José que eu vou falar para vocês aqui hoje, que ele entra e sai da história e a gente sequer percebe. É o tipo de pessoa que ele surge rapidamente, que ele tem aqui 2 ou 3 falas no máximo, não mais do que isso, e ele some da história, passa muito rápido, como um relâmpago, como um raio, muito rápido, e some. E a gente não está preocupado, nós não estamos preocupados com pessoas assim, de passagem rápida, com pessoas assim que são anônimos, que pouco se fala sobre ele, que pouco os escritores da Bíblia escreveram sobre eles. Nós não estamos preocupados com estes personagens. E José é um tipo de anônimo assim, que aparece e desaparece e a gente não percebe. José é o tipo de pessoa que, se hoje chegasse Moisés aqui, Moisés entrasse aqui, vamos ficar em pé, eu até imagino, vamos todo mundo ficar em pé, vamos receber Moisés, o grande legislador de Israel, o grande líder que tirou Israel do Egito, está conosco, vamos ficar em pé, aquele ritual, aquela coisa toda. E José não, se José chegar no culto, ele entra, ele assiste o culto conosco, ele dá glória a Deus conosco, termina o culto, ele vai embora e ninguém sabe que ele veio no culto, ninguém nem percebe que ele veio. José é um tipo de anônimo assim. Ele aparece e desaparece da história e a gente sequer percebe. E eu vou mais além. Eu acho que eu só estou falando de José aqui, porque foi ele mesmo que casou com Maria. Se fosse outro que tivesse casado com Maria, se ele tivesse terminado com Maria tivesse arranjado outro namorado e casado com outro, eu acho que eu não estaria nem falando dele aqui. O nome dele nem constaria aqui. Então, eu acho que nós perdemos muito em deixar de olhar para os anônimos da Bíblia, porque estes anônimos da Bíblia também têm muitas coisas para nos ensinar. Nós temos muitas lições para aprender. E este José, que aparece pouco aqui,
Este José que aparece e desaparece e a gente não percebe, que entra e sai na história e a gente não percebe, que tem 2 ou 3 falas no máximo aqui. Este José que aparece muito pouco, este José que teve uma passagem rápida na história, mas o pouco que ele aparece, o rápido de José na história é o suficiente para nos ensinar profundas lições, que se nós aprender direitinho, se nós aplicar a nossa vida direitinho, eu acho que nós poderemos enfrentar o ano de 2011 melhor. Eu acho que nós poderemos nos sair melhor no ano de 2011, se aprendermos essas lições e aplicar elas à nossa vida. José é esse tipo de pessoa. Ele serviria para ser, no máximo, um ator coadjuvante. Se fosse fazer um filme, ele serviria para ser, no máximo, um coadjuvante. Se fosse fazer uma peça teatral, ele serviria, no máximo, para ser um coadjuvante. Ou seja, no dia de apresentar a peça desta história, e aí o irmão que vai fazer o papel de José faltou, então a gente diz assim, não, é 1 ou 2 falas no máximo. O texto dele é muito fácil de ser decorado. Pode ser qualquer um, coloca qualquer pessoa aí para ser José, porque é fácil de aprender, é só uma ponta, a participação dele é rápida, então coloca qualquer pessoa. A pergunta que eu tenho para nós hoje é, será que para ser o José mesmo aqui da história, será que poderia ser qualquer um? Será que para ser esse José, será que para suportar o que ele suportou, será que para viver o papel que ele viveu, será que para ser a pessoa que ele foi, será que para ser o ser humano que ele foi, será que poderia ser realmente qualquer um? Esta é a pergunta que será respondida por você mesmo ao concluir esta simples pregação. Vejam que Mateus narra o nascimento de Jesus de maneira curta e objetiva. Ele traz aqui a narração do nascimento de Jesus. E ele começa dizendo o seguinte, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Esse ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, ele tem um tom apologético. Na verdade, o que nós temos aqui no versículo 18 é um texto apologético. Por que um texto apologético? Porque é um texto de defesa. O que Mateus está fazendo aqui é uma defesa de um Jesus bastardo. É isto que Mateus está fazendo aqui no versículo de número 18. Esse ora, o nascimento de Jesus foi assim. Tem este tom apologético, este tom de defesa. Mateus decididamente resolve escrever, narrar o nascimento de Jesus, defendendo a pureza do nascimento de Jesus, defendendo a originalidade do nascimento de Jesus, pelo poder, pela força, pela ação do Espírito Santo de Deus. E basta dar uma olhadinha nos versículos anteriores, que já está no texto da genealogia de Jesus, e nós vamos compreender melhor esta defesa que Mateus faz aqui. Porque do versículo 1 ao versículo 17, nós temos a genealogia de Jesus. E o que é incrível é que Mateus, ele faz uma revolução histórica. É uma revolução extraordinária. Porque ao narrar a genealogia de Jesus, Mateus não esconde o nome das mulheres. Mateus não esconde o nome de mulher. E ele vai e narra na genealogia de Jesus, incluindo o nome das mulheres que fazem parte da genealogia de Jesus. E nós vamos encontrar na genealogia de Jesus o nome de Tamar, o nome de Raabe, nós vamos encontrar Ruth, nós vamos encontrar Betseba, embora o seu nome não está aqui, mas a mulher de Urias a gente sabe, Betseba. Nós temos aqui ainda também o nome de Maria, que está no versículo de número 16, 15 e 16. Vamos ler. E Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E a gente lê isso aqui com essa nossa cabeça ocidental, a gente lê isso aqui com essa nossa cabeça brasileira,
Isso aqui não quer dizer nada. Isso aqui para nós é absolutamente normal. Principalmente agora que temos pela primeira vez na história do Brasil uma mulher na presidência. Para nós isso aqui é absolutamente normal, não há problema. Mas na cabeça de um judeu, ler isso aqui, para um judeu ler uma genealogia e ver nome de mulher, é um absurdo. É terminantemente inadmissível. É inconcebível um judeu ler a genealogia, principalmente de um homem que diz que é o Cristo, que é o Messias, o Filho de Deus, que vai salvar Israel, que vai salvar o povo, que vai salvar a humanidade, e tem mulher na genealogia deste homem que diz que é o Messias, que diz que é o Cristo, e o que é pior, como se não bastasse essas mulheres na genealogia de Jesus, se vai levantar a vida dessas mulheres, se vai levantar os antecedentes da vida dessas mulheres, aí fica mais complicado ainda. Porque quem é Tamar? Tamar é aquela mulher que se vestiu de prostituta e ficou grávida do próprio sogro, do Judá. Depois nós temos aqui o nome de Raabe. Quem é Raabe? A prostituta. Inclusive o escritor da carta aos Hebreus, mesmo incluindo ela na galeria dos heróis da fé, mas está escrito lá, Raabe a meretriz, a prostituta. Está aqui na genealogia de Jesus. Depois nós temos Ruth, embora nós temos toda uma historinha assim, redonda, bonita, para o lado de Ruth, mas não é bem assim. Se a gente for ler mesmo o livro de Ruth, vamos ver que não está bem assim. Depois nós temos aqui a mulher de Urias, a Betseba, que foi tomada por Davi, por mulher, e que o seu marido depois foi assassinado. Veja, nós temos aqui mulheres na genealogia de Jesus, e todas elas com moral duvidosa, todas elas com o seu caráter comprometido, todas elas com a sua moral comprometida. E ainda Mateus coloca o nome de Maria no versículo 16, que ele fala de José, que é o marido de Maria, e ele coloca marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E aí quando chega no versículo 18, Mateus entra com a sua defesa. Porém, o nascimento de Jesus é diferente. O nascimento de Jesus não foi bagunçado. O nascimento de Jesus não tem promiscuidade. Embora na história da árvore genealógica de Jesus tem toda uma história de moral duvidosa, de pessoas tortas, de pessoas estranhas, mas o nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava desposada com José, ou seja, era prometida em casamento. Espécie de um noivado que tinha naquela época, que era praticamente casado, mas que ainda não tinha a relação sexual, que ainda não estavam morando juntos, que ainda não coabitavam juntos, que era uma noiva, uma prometida em casamento. José não tinha conhecido Maria ainda, e o texto de Mateus diz o seguinte: antes de se ajuntarem, eles não estavam morando juntos ainda, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Não há dúvidas de que aqui está a ação de Deus, a mão de Deus, a graça de Deus se manifesta através da vida desta mulher Maria. E aqui começa o que eu entendo por lições que eu aprendo com José. Porque quando José vai visitar Maria, que ele percebe, que ele vê, que ele nota que ela está grávida, José, o seu marido, como está no versículo 19, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Esse texto do versículo 19 tem um problema jurídico seríssimo. Qual é o problema jurídico que nós temos aqui no versículo 19? Basta uma pergunta e nós vamos perceber o problema. O que é justiça para José e o que é justiça para a lei? O texto diz que José era justo. Para José, o que é ser justo? E para a lei, o que é ser justo? Para a lei, justiça é matar Maria. Para a lei, ser justo é punir Maria. Ela deve ser apedrejada
Justiça para a lei é matar Maria. Justiça para a lei é apedrejar Maria. Justiça para a lei é exterminar com a vida de Maria. Porque a palavra de Maria não vale nada. A palavra de uma mulher na comunidade judaica não vale absolutamente nada. Inclusive na situação de Maria. E como é que Maria vai falar? Como é que Maria vai provar? Ela não tem DNA. Ela não tem DNA. Ela não tem como provar. O máximo que Maria tem, segundo a versão de Lucas, é a visão da visita que ela recebeu do anjo, o anjo que apareceu para ela, não diria nem visão, né? O anjo apareceu realmente para ela, na versão de Lucas, e o máximo que ela tem para explicar isso, olha, apareceu para mim o anjo, e o anjo disse, salve agraciada, a sombra do Todo-Poderoso te cobrirá, e você vai ficar grávida, dará à luz o Filho de Deus, e o máximo que ela tem para falar é isso. Mas ninguém vai acreditar nessa história. Não tem DNA e não tem ninguém para provar nada. Maria não tem como provar. Eu deitei de um jeito e amanheci do outro. Eu estou grávida. E como Maria prova isso? Maria não tem como provar absolutamente nada. Então, conclui-se na lei que Maria tem que morrer. Que Maria tem que ser apedrejada. Justiça para a lei é matar Maria. E justiça para José? O que é ser justo para José? Para José ser justo é deixar Maria viver. Para José ser justo é deixar Maria ficar em paz. Para José ser justo é não expor Maria à desonra pública. Porque na minha versão, que é revista e corrigida, diz como ele era justo e a não queria infamar, que em outras versões, como no caso da NVI, por exemplo, diz ele não queria expô-la à desonra pública, então ele planejou deixá-la secretamente. Disse, eu vou sair de fora, eu vou sair de fininho, eu vou sair de cena, eu não vou expor ela à desonra pública, eu não vou acabar com a moral dela, eu não vou desmoralizar ela, que eu sofra os danos, que eu seja prejudicado. Mas ela não, eu não quero ver essa moça morta, não quero, porque José tinha todo o direito e tinha toda a razão de entrar com um processo, de reivindicar aqui os seus direitos, de reivindicar aqui a sua razão. A lei apoiaria José e Maria seria automaticamente punida, seria apedrejada. Mas para José ser justo é poupar Maria. Para José ser justo é ser bondoso com Maria. É sair, é sofrer os danos. É ele mesmo, ele arcar com prejuízo para ele mesmo, contanto que Maria não seja prejudicada. A primeira grande lição que eu aprendo com este homem José é que José foi capaz de abrir mão da sua razão e de abrir mão dos seus direitos. José é este homem que me ensina esta grande lição, abrir mão de razões e abrir mão de direitos. E quando se fala de abrir mão de razões e de abrir mão de direitos, aí fica completamente difícil para nós. Fica completamente difícil para mim. Por quê? Porque eu não quero abrir mão das minhas razões. Eu não quero abrir mão dos meus direitos. Nós não queremos. Nós falamos que somos cristãos. Nós falamos que somos crentes. Nós batemos no peito e falamos que somos evangélicos. Mas na hora em que temos que dar o testemunho, na hora em que temos que testemunhar, na hora em que temos que dar a comprovação que realmente somos cristãos, aí nós pulamos fora. Porque nós nunca estamos prontos para abrir mão das nossas razões e para abrir mão dos nossos direitos. Mas deixa eu dizer, irmão e irmã, você não tem razão. Você não tem razão. Você não tem razão. Eu não tenho razão. Nós não temos razão. Razão tinha Jesus e mesmo assim não usou a sua razão. Jesus tinha razão. Jesus poderia usar a sua razão. Se ele quisesse, usaria a sua razão. Mas na hora de usar a razão, sabe o que foi que Jesus fez? Pai, perdoa-os, porque não sabem o que faz. Foi assim que Jesus fez. Se eu sou cristão, por que é que eu não quero imitar Jesus nesse aspecto? Se eu sou cristão, por que é que eu sempre quero estar por cima? Por que é que eu sempre quero ganhar vantagem? Uma segunda lição que eu aprendo com José aqui. José foi capaz de confiar no caráter de Maria. José foi capaz de confiar no caráter de Maria. Ele foi
o texto diz que ele recebeu aquela visão do anjo em sonhos, que explicou tudo para ele. Ele volta imediatamente, casa-se com Maria, recebe Maria. Eu imagino José chegando lá depois da visão do anjo, não está no texto, Mateus não fala como foi, Lucas também não, nenhum outro evangelista fala também como foi, mas eu imagino depois da visão, José levantando, correndo lá perto de Maria, e Maria querendo explicar alguma coisa para ele. Ele disse: não precisa falar nada, eu confio em você, eu já sei de tudo, eu já sei do que se trata, vamos acelerar esse casamento, vamos casar logo, vamos, está tudo certo. Está tudo resolvido. O texto do versículo de número 25 diz o seguinte, versículo 24 diz o seguinte: e José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Ele confiou no caráter de Maria. José foi capaz de acreditar no caráter de Maria. E a terceira e última coisa para encerrar: José foi capaz de confiar na visão de Deus. José foi capaz de confiar na visão de Deus. Veja o versículo de número 20. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Ele foi capaz de confiar na visão de Deus. José, vejam bem, Jesus, José e Maria, durante toda a vida dos três, os três foram alvos dos olhares de suspeitas, dos olhares de julgamento, das pessoas que olhavam para eles. Eu imagino Jesus ali com a idadezinha de seus 10, 11 anos, quem sabe, andando naquelas ruas por ali, no vilarejo de Nazaré, e um olhava para o outro, e quem sabe um dizia para o outro: essa história está esquisita. Ele com a mãe até parece, mas com o pai não tem nada a ver. E é uma história estranha. Porque Mateus diz que o anjo apareceu para José. Lucas diz que o anjo apareceu para Maria. Uns diz que o anjo apareceu para ela, outros diz que o anjo apareceu para ele. É um negócio estranho, não sei não, hein? Essa história está mal contada. E para completar, quando Jesus estava com 12 anos, que se perdeu lá naquela festa, quando Maria achou Jesus, aí Maria chega perto de Jesus e diz assim: mas eu e teu pai te procuramos por toda parte, onde você estava? E Jesus responde: eu estava cuidando das coisas do meu pai. Não, eu só estou querendo que vocês pensem na pulguinha que podia ficar atrás da orelha de José. Pai, cuidando das coisas do meu pai, uma história. Mas José, como eu disse, ele confiava no caráter de Maria. Ele confiou no caráter de Maria. Agora veja. José desperta do sonho. E a psicologia, inclusive, diz isso. Se você fica matutando uma coisa na cabeça, você vai sonhar mesmo à noite. A probabilidade de você deitar e sonhar com a coisa que te encacucou o dia todo, um negócio que te... José tinha tudo para acordar e dizer assim: isso é coisa da minha cabeça. Eu estou vindo aí de um trauma, minha noiva me traiu, uma decepção, apareceu grávida aí do nada, sem mais, sem menos. Mas não, José acorda e diz: opa, tem Deus nesse negócio aí. Não, esse negócio é de Deus. Isso é coisa de Deus. Isso é coisa de Deus. E o texto diz o seguinte: José despertou do sonho e fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe por nome Jesus.